Bem-vindo ao Jardim Sem Escavação dos Faz Tudo. Estamos em meados de abril, mas parece que estamos em março hoje. Está ventando muito e é provável que chova durante as filmagens. Vamos ver o que acontece. Você verá um incrível jardim sem escavação, apesar do tempo não estar brilhante. Muita coisa acontece aqui. Estamos publicando muitas informações para acompanhar esses vídeos, como os pacotes de conhecimento que agora vendemos na loja sobre diferentes aspectos de não escavação, compostagem, espaçamentos, plantio companheiro, entre outros. E então também tem os meus livros. Acabei de lançar um livro infantil também, livro de receitas. Então dê uma olhada nessas opções. Hoje quero te mostrar detalhes de algumas coisas que estamos fazendo. Como já fizemos muitos plantios e quase tudo está coberto por causa do clima para proteger do vento. Em particular, o vento, não é? Isso é chamado de manta de geada, mas é um pouco de equívoco, porque na verdade se as folhas estiverem tocando, elas estão lá, isso é espinafre ali, elas vão pegar um pouco de geada. As plantas não morrem e continuam crescendo rapidamente, especialmente neste clima. Se você olhar para estas alfaces aqui, e elas não cresceram muito na verdade, elas estão no solo há 3 semanas e cresceram muito menos do que o normal, mas estão parecendo fortes. O principal que eu quero é, se o clima tem sido brilhante, talvez suas plantas não estejam crescendo muito. Não se preocupe, desde que elas continuem lá. E você sabe, quando esquentar, o que vai acontecer aqui? Prevemos um clima quente para a próxima semana. Elas vão crescer como um foguete. Também mencionei que essa é uma forma de fixar uma cobertura. Se tiver arcos de arame suficientes, coloque um do lado de fora assim. Expliquei isso no meu pacote de conhecimento sobre jardinagem no inverno. Essas dicas podem economizar muito tempo e esforço. Aqui temos batatas. Na verdade, plantamos batatas esta manhã e eu as coloquei para fora. Eu não vou plantar essas porque já estão no chão. Isso é apenas para mostrar o espaçamento. Então temos 8 batatas com cerca de 45 centímetros de distância. Você pode deixar 45 centímetros, 60 centímetros. O canteiro mede 2 metros de comprimento com 2 fileiras. Não as aperte demais. Esta é uma área de teste onde é o 9º ano consecutivo de cultivo de batatas neste mesmo solo. Ainda está funcionando. Vou colocar isso aqui para me lembrar. Foi quando estávamos plantando esta manhã. É chamado de voluntário. Se você não colher todas as batatas no verão, elas vão brotar novamente. Era o que acontecia lá. Isso vai para a compostagem, o que é totalmente aceitável. Essas são as batatas semente e eu tenho as colocado para brotar. Isso é chamado de broto, ou basicamente um broto. Na luz do dia você faz isso. Em vez de deixá-las em um saco onde ficariam longas, você realmente não consegue plantar tão bem assim. Essas sementes são seguras para casa. Você também pode fazer isso, plantando suas próprias batatas pequenas do ano passado. Se elas estiverem brotando, ótimo. Caso contrário, você ainda pode plantá-las. Aqui temos algumas favas que passaram o inverno que tiveram uma cobertura de malha na mesma que está na alface. E elas estão parecendo bem. É curioso, elas foram danificadas pela geada, por isso dá para ver esse preto no caule. E você também pode ver como há mais de um caule vindo de uma única semente. Observe esta semente de fava em particular e como ela produziu todos esses caules diferentes. Elas são plantas brilhantes para isso. Também estou notando bastante sementes de ervas daninhas aqui, e isso provavelmente é de diferentes flores silvestres, onde deixei algumas flores silvestres se tornarem sementes perto do monte de esterco de vaca velha que é composto naquela cama. Aqui temos alguns alhos porros semeados em múltiplos que têm lutado para crescer por causa do tempo frio, mas agora eles estão começando a se tornar sementes, na verdade. E vou mostrar como eles ficam quando saem do chão. Alho poró que está começando a se erguer para florescer. Isso é um caule de flor. Isso vai se tornar uma bela flor, na verdade. Mas tudo isso é comestível neste ponto. É tenro, um pouco como um talo de alho, pois são muito relacionados. E o que eu normalmente faço é apenas cortar a parte de baixo. Você pode ver que há um alho poró muito bonito ali. Então isso é um alho poró multissemeado. Você obtém mais alhos poró de tamanho médio em vez de poucos gigantes. Como você pode ver, eles não são plantados profundamente, então não há um talo branco longo, mas o suficiente. Há bastante caule, uma parte saborosa. Esta é a cama de aspargos.
Então, apenas para um teste, fizemos isso muito tarde, colocamos essas plantas de espinafre e cebolinha apenas para ver realmente. Sim, eles cresceram novamente, deveria tê-los colocado antes. O primeiro aspargo está aparecendo, indicando que é o momento certo. Com o clima quente que prevemos para a próxima semana, é bem provável que estaremos colhendo aspargos em cerca de uma semana, eu espero. Isso, uau, é um sabor da primavera. Estes são sabores de quase fim de inverno. Azeda, temos colhido bastante para sacos de salada, muitas folhas um pouco menores. Essa é a azeda de folha larga. E aqui temos a rainha da azeda, a de folha de escudo. Essa é incrível. Ela tem essa leve mancha nas folhas. Isso não é uma doença, é apenas como elas são. Mas são muito difíceis de colher. Tive uma conversa engraçada com o chefe da horta Le Manoir, jardim e restaurante do Raymond Blanc, e ele disse que tinha que escolher algo entre 1000 dessas folhas por dia para o restaurante deles. Ele não parecia muito feliz com isso. Eu não gostaria desse trabalho, é muito complicado. Eles estão indo sem reserva no Le Manoir, é realmente bom. Estas são framboesas, onde temos uma borda de metal, e essa é uma peça de metal de 6 polegadas que impede que as raízes se espalhem muito ou de todo, espero, e na verdade algumas escapam. Mas as framboesas têm raízes muito superficiais. Se você não fizer isso, elas vão dominar seu terreno. Vale a pena delimitar um espaço para as framboesas, por isso as coloquei nesta extremidade do jardim, grama deste lado. Aqui está minhocário. Eu mantenho isso coberto para manter o calor e evitar a maior parte da chuva. E dá para ver que tem muitas minhocas. Nossa, sim, fantástico. Então estamos colocando matéria vegetal em decomposição por cima a cada semana. Colocamos mais 1 ou 2, 3 ou 4 centímetros e regamos. Eu sempre rego para mantê-los realmente úmidos. Em janeiro nós retiramos as minhocas e as colocamos aqui, com um pouco de comida. Então isso fez o novo minhocário. Isso revelou que sob as minhocas vivas estavam todos os excrementos delas do ano inteiro. E havia cerca de 3 carrinhos de mão cheios de lindo composto que estou usando agora para a mistura de plantio. Está funcionando muito bem. E eu acabei de mencionar o canteiro de hortelã. Falando sobre framboesas escapando, esta é outra que faz isso. Então isso é hortelã-maçã. É uma hortelã de sabor adorável. E aquilo era apenas uma planta colocada lá há 2 anos. E eu tenho espaço aqui, então eu posso fazer isso. E usando o método do papelão, sabe? Era apenas papelão nisso, sabe? Olhe esses dentes de leão, botões de ouro, apenas tudo, gramíneas, até tinha grama de trigo aqui, silvas que cavamos, vale a pena fazer isso. E então um pouco de composto por cima, era um composto bastante grosseiro. O velo é apenas para incentivar o crescimento da hortelã devido ao frio recente. Novo projeto. Isto é para crianças, na verdade. Originalmente, foi isso que me motivou a fazer isso. Um novo livro infantil pode estar a caminho. Estamos apenas fazendo um lago diferente do outro que terá um revestimento que acabei de encomendar esta manhã. Haverá areia sobre o revestimento e até um subrevestimento. Portanto, certifique-se de que esse revestimento de butil seja durável. O Adam tem feito um ótimo trabalho ao escavar o lago. Você pode ter uma noção do perfil do dono da casa pelo solo. É um bom solo escuro e silt sobre algo que é mais como argila, não é argila pura, no entanto. E esse é o nível da água no momento, porque temos tido bastante chuva. Você pode ver que o nível da água, na verdade, não está muito abaixo do nível da superfície. E isso está mais ou menos no mesmo nível que a água no lago principal, que ainda não está retendo água brilhantemente. Isto é lasca de madeira que está aqui há 6 ou 7 meses. E você pode ver como está decompondo bem. Tinha algum conífera, isso é tudo de bom.
Não me importo nem um pouco de ter um pouco de conífera na pilha de madeira. Muito difícil mudar o pH do solo, então usaremos qualquer coisa. Podemos passar o cortador de grama para picá-lo em pedaços menores, colocá-lo na pilha de compostagem como um marrom, ou colocá-lo nos caminhos neste outono, porque a única fertilidade adicionada aqui é composto nas camas, lascas de madeira nos caminhos, lascas de... E outra pequena, na verdade, é mostarda. Então isso era mostarda como uma cultura de cobertura. Adubo verde, semeado em outubro, passado ao mesmo tempo que o alho foi plantado no chão. E esses são os restos da mostarda. E tem uma erva daninha. Essa é a capina que faço. É apenas remover a estranha pequena erva daninha que eu vejo. Então era uma urtiga e você pode ver que o alho está fantástico. Estou muito satisfeito com isso. Teve a adubação anual de composto em outubro, antes de plantar o alho e semear a mostarda. Depois fiz um plantio intercalado de coentro. Eu coloco essas plantas em sábado, então há 3 dias, e eles saíram direto da estufa sem endurecimento. Confira meu curta sobre isso. Estamos incluindo muitas dicas sobre economia de tempo nesses vídeos, com bastante informação. Nós fizemos um curta sobre este tubo de compostagem também. Este é o fim do composto. Temos um ótimo pacote de conhecimento sobre compostagem. E todas as coisas que você pode fazer para economizar tempo, como não precisar separar suas ervas perenes. Há um cais. Adam fez muita escavação no cais. Ao redor do lago ontem, onde estão as flores silvestres. E então é esse o tipo de marrom e verde. Há pedaços de papelão. Misturamos verde e marrom. Depois adicionamos pedaços de madeira. Essas são aparas de grama do lote atual. Dá para ouvir o cortador ao fundo. E a temperatura, bem, não é muito alta. Essa é uma típica pilha de inverno. No inverno não há material verde suficiente para aquecer a pilha adequadamente. Quando fizermos o novo composto naquele compartimento vazio ali, ele acelerará com mais rapidez adições. E aqui você pode ver o resultado. E veja como é imperfeito. Não é um composto perfeito. Estou mostrando isso deliberadamente para encorajá-lo. Já tive pessoas que vieram aqui pensando que fariam algo como comprar um saco de composto, tudo perfeito e peneirado. Nós colocamos assim mesmo, sem peneirar. Isso faz um pouco de madeira em cima, pesca o plástico, sempre tem um pouco disso. E então isso é lentamente consumido pela vida do solo ao longo de um ano. E isso ajuda a mobilizar toda a comida que está no solo e a umidade. E então as plantas. Você pode semear e plantar diretamente no composto. Veja essas cenouras aqui. Semeadas em fileiras alternadas com rabanete. Eles não tiveram cobertura de lã, e sim de malha, que não é tão quente. Estes foram semeados há 2 semanas, o que é adequado para esta época do ano para uma nova semeadura de cenouras. As cenouras são sementes difíceis de germinar porque são minúsculas. O novo crescimento é hesitante. É uma mordida de uma lesma e ela se foi. Não desanime se suas cenouras não derem certo. Imediatamente. Este é um canteiro com escavação, sem escavação. Então eu estou comparando escavação e sem escavação. Se der tempo, deixarei o flice nos animais. Vamos dar uma olhada neles no próximo passeio. E vou deixar o Nicola passar com a câmera. Sim, Paulo. Que ambiente diferente aqui dentro. Desculpe se estou gritando. É difícil quando está muito ventoso. Espero que o som do vídeo esteja bom. De repente parece tão calmo aqui dentro. A temperatura que estou lendo lá em cima é de 20 graus e lá fora está cerca de 8. Isso dá uma ideia do efeito de uma estufa em manter o calor e possibilitar esse incrível crescimento e proteger as plantas do vento. Então temos algumas flores ali. Na verdade fazemos bastante isso para o interplantio. Isso é aipo rábano semeado há cerca de 1 mês, transplantado há 1 semana, quando era minúsculo, antes da primeira folha verdadeira. Você pode transplantar quando não vê uma folha verdadeira, apenas as 2. Nessa fase, nós transplantamos e funciona muito bem, como esses aipos transplantados há 5 semanas. Eles estão nas bandejas de módulos que eu projetei e acho que funcionam muito bem.
Por exemplo, essa é alface que provavelmente não vamos precisar, temos plantas sobrando. E é por isso que ficou tão grande. Normalmente eu acho que devemos colocar as plantas quando elas são menores do que isso. E elas funcionam, elas pegam mais rápido, né? Então com esses brócolis, a maioria deles já está no chão e... Aqui temos a cama quente. Isso é algo que só funciona se você tem muito espaço. Obviamente você precisa de um grande volume para obter o calor novamente. Você pode ver um vídeo sobre isso que eu acabei de mencionar. A temperatura no momento é impressionante, 61 graus centígrados. Isso é cerca de 135 graus Fahrenheit ou algo louco. Isso é apenas do esterco fresco. Eu completei com 2 cargas de carrinho de mão de esterco fresco no sábado. E esse calor está permitindo, sabe, esse tipo de coisa. Os pimentões, berinjelas e nova semeadura de manjericão. Lá estão apenas surgindo tomates que até recentemente. Eles provavelmente podem sair do viveiro em breve, pois estão se desenvolvendo rapidamente. Há um ponto interessante aqui. Quantos de vocês sabem o que é isso? É aspargo, né? Você não costuma vê-lo a partir de sementes. Então eu semeei cerca de 5 semanas atrás, talvez 6/10 de março. O que fazemos? 16, 17 de abril. Então sim, isso será então como muitas plantas, como muitas das plantas trepadeiras quentes. De qualquer forma, os tomates serão colocados em pequenos potes, assim como esses tomates estiveram aqui. Isso é um tomate que estava em um módulo colocado na semana passada. Não sei se veremos alguma raiz lá. Sim, olhe para isso. Essas são todas novas raízes desde então. Quinta-feira, foi o Kerry, um voluntário de Atlanta, Geórgia, que fez isso. E ele passou uma tarde tranquila plantando todos os tomates e esperamos rotulando-os de tal maneira que possamos reconhecê-los. Eu costumo economizar em etiquetas. E o composto eu só vou mencionar porque nós temos coisas incríveis aqui. Composto caseiro misturado com um pouco de lascas de madeira. Esses já estão misturados. Aquele tem mais lascas de madeira. Isso foi peneirado para 4 milímetros. É realmente fino, como você pode ver. Também estou comprando um chamado Peat's Peat Free. O que eu faço é, na verdade, eu misturo um pouco do composto comprado com um pouco do caseiro e um pouco do composto de minhoca. Essas plantas estão crescendo muito bem. Isso faz uma boa mistura. Ok, vamos nos aventurar lá fora de novo. Eu acho que vamos conseguir. Eu temia que esse vídeo não pudesse terminar de uma vez por causa do clima, mas está do nosso lado. Então, tulipas, olhe para isso, não é um belo sinal da primavera? Essas têm 5 anos de idade. Você também pode obter uma ótima cor com alguns vegetais como esse é o orache, que é parente do espinafre e galinha gorda, e eu colho algumas folhas disso para colocar nas sacolas da adega. Eu tirei o velo desta cama ontem porque estava preocupado com o vento. E essas ervilhas, se tivessem um velo batendo muito em cima delas, para cima e para baixo, isso poderia danificar as pontas. Mas eles parecem bem, estão no solo há cerca de 2 semanas. Enquanto aqui estou mantendo o velo nas brássicas, isso é repolho, couve-flor e brócolis, eles são um pouco mais resistentes e estou preocupado com os pombos, porque cobertura de velo, além de fornecer calor, é fantástica para afastar pássaros, coelhos, se você os tiver. Ele faz tudo de uma vez. Também tirei o velo dessas cebolas ontem. Elas pareciam um pouco amassadas lá. O ano não tem sido bom para o crescimento até agora. As novas plantações estão, você sabe, elas estão atrás de onde eu normalmente gostaria que estivessem, como essa alface. Você pode ver como eles estão muito felizes com o fleece bem em cima deles. Eu não me importaria se estivesse em arcos, mas no vento como este, onde você tem as coberturas em arcos, elas estão mais inclinadas a voar, então é uma coisa a menos para se preocupar. Esta é uma cama de brássica com poucas mudas novas que não faço muito nesta época, pois logo florescerão.
Essas couves de primavera também florescerão em breve, então estamos colhendo-as. O espinafre ainda deve render mais um mês de colheita. Todas essas foram plantadas em setembro. Essa é uma nova cama de plantio sem escavação. Então é uma oportunidade para te mostrar. Ver o que está acontecendo aqui são dentes de leão. E esses dentes de leão estão surgindo de uma raiz que é profunda no solo. Você nunca consegue tirar a raiz mãe, como eu a chamo, mas você pode. Geralmente você ouve um estalo e então você sabe que está tirando o crescimento superior. Ó, tem um centopeia maravilhosa aqui. Adoro ver a vida selvagem assim. Veja, o solo está azul agora. Eu não costumava cavar tanto, mas quis lhe mostrar. Aí está o pasto que está embaixo deste novo canteiro e aí estão os restos do papelão. O papelão agora está decomposto durante apenas um período limitado. Funciona como uma barreira temporária contra ervas daninhas. Aí está a raiz do dente de leão que estava ou está promovendo esse regrowth. E ainda há um pouco de dente de leão ali. O que você precisa fazer depende das ervas daninhas perenes que possui. Ervas daninhas perenes são aquelas que continuam crescendo a partir da raiz e do solo. Continue removendo as folhas até que a raiz desista por falta de energia. Mesmo ervas daninhas como a campainha. A área estava repleta de campainhas. 2 anos atrás e nesta primavera, toque na madeira, realmente estou impressionado, sabe? Mal tivemos que tocar nestes canteiros. Nesta época do ano passado, estava crescendo bastante a campainha. Ah, olhe para esse. Estou muito triste pelos que perdemos no inverno, mas os que sobreviveram são simplesmente incríveis. Isso é Claret. É um híbrido F1 Brooklyn. Eu não tenho muitos, mas este eu acho que vale a pena porque a diferença de qualidade é bastante notável comparada à polinização urbana. E eles ficam no solo por muito tempo. Então, se eles não produzem muito, você fez muito trabalho, tempo e esforço para pouco resultado. Mas o que estamos obtendo aqui vale a pena porque temos essa grande colheita inicial e depois eles continuam brotando por cerca de um mês, em uma época do ano com pouca coisa, de outros produtos. Isso está chegando no período de escassez. Ainda estamos bem, temos raízes de inverno, mas em cerca de um mês ficam escassas. Ah, sim, olhe para o centeio. Isso cresceu tão rápido. Por isso, algumas pessoas o cultivam como cobertura ou adubo verde, mas para mim é grão. Então vamos colher, se tudo correr bem, nunca dê nada como garantido. Isso vai ser uma colheita de grãos no início de agosto para fazer pão. Tem um vídeo engraçado sobre isso que fizemos no ano passado. E o que devemos fazer agora? Vamos descer e terminar lá embaixo, neste túnel de polietileno. Isso é apenas de passagem, eu mencionei aquele composto caseiro, o que eu estava dizendo sobre os pedaços de madeira nele, e você pode ver como ele deixa a superfície um pouco amadeirada, o que na verdade se está sendo castigada pela chuva, por exemplo, sabe? Isso é bom. É um pouco de cobertura, mas não demais. Você não quer espesso? Na minha experiência, lascas de madeira grossas não funcionam. Não é bom para as plantas até que esteja bem decomposto. Essas são plantas incríveis porque elas foram semeadas no meio de setembro do ano passado. Então isso foi há cerca de 8 meses atrás. Isso está correto? Abril, maio, junho, julho ou foram 7 meses? Eles estão no 6º mês de colheita, pois são bem rápidos. 5º mês, desculpe. Colhemos aqui desde o final de novembro, retirando as folhas externas. Essa é a colheita como com a alface. E então, algumas delas, a alface continuará produzindo por um bom tempo, se quisermos. Mas algumas estão começando a dar flores, como o rúcula de salada ali, por exemplo. E não durará muito. Provavelmente teremos mais 2 semanas de colheita significativa. E esta é uma linda chamada mostarda renda vermelha, que tem dado uma colheita realmente grande. Mas agora, uma vez que começam a fazer isso e a florescer, não vão produzir tantas folhas. Então, provavelmente mais 2 semanas e depois não vale mais a pena colher. Se tudo correr bem, até lá estaremos na alface ao ar livre. Isso mantém minhas sacolas de salada, o principal que vendemos aqui. Nesse ponto, torcemos para fora. Então, sem escavadeira, é mais fácil não, bem? Melhor para o solo não puxar, porque isso perturba menos o solo.
Às vezes você pode usar uma pá de fato e apenas cortar sobre uma planta também. Essa é outra maneira. Mas uma rotação é eficaz, deixa a maioria das raízes no chão. Tudo isso será limpo para preparar o alho. Espalhamos cerca de 1 polegada de composto ao redor dessa quantidade, o que é suficiente. O material não recebeu composto ou algo similar há quase 1 ano. Em maio passado recebeu um pouco. É possível ver restos de pequenos pedaços de madeira na superfície, mas estamos quase de volta ao solo. Está meio que pronto para a próxima dose? Isso será suficiente para dar fertilidade aos tomates, pepinos e melões, que estou ansioso para mostrar a você na próxima vez que estivermos aqui, se tudo correr bem. Pode não ser tudo sobre plantas, mas muita coisa será, especialmente tomates. Olhando rapidamente para o futuro, você viu os tomates crescendo. No entanto, não viu nenhum pepino na estufa. Eu ainda não semeei. Eu ainda não semeei abobrinhas. Não há pressa. Não se preocupe com as cucurbitáceas, elas precisam de calor. Meados de abril é uma boa época para semear cucurbitáceas, pepinos e abóboras. E então nós as plantamos em cerca de 1 mês. Na verdade, é bastante sóbrio pensar nisso, porque estamos de repente saindo do inverno para a primavera. E eu espero que você tenha gostado de dar uma olhada, meio que ainda parece o fim do inverno. Ainda não é verão, mas já começou o calor da primavera. Você verá os resultados disso na próxima vez que eu te mostrar por aqui.